Olá, começando o 176º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, Bia Kunz, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Como é que estamos? Estamos ótimos e começando o episódio com polêmica. Como é que você organiza as abas no seu navegador? Ai, meu Deus do céu. Então, eu não organizo. Eu quero dicas também. Vou entrar nessa discussão para pescar informações, porque isso sempre foi um problema sério. E eu até já brinquei aqui no podcast, já falei na Twitter, que a minha cabeça é igual um navegador com 500 abas abertas, né? Minha mente é assim, então eu tento organizar o meu pensamento escrevendo, né? Eu acho que escrever é uma terapia, é uma higiene mental muito importante. E fiz analogia com as abas de navegador. Agora, as abas, literalmente, eu não sei o que fazer com elas. Olha, eu solucionei parcialmente usando 2 Microsoft Edge logados em 2 contas. Mas como eu tô agora largando a Microsoft, isso vai perder um pouco o sentido, né? É, sim, provável. Então, e tô usando o Opera aqui também, então eu me alterno entre o Edge e o legal. Opera, que é bem levezinho também, diferente do Firefox, assim, que eu sempre gostei, mas eu acabei largando, né? Eu quero saber, gente, como é que vocês organizam suas abas no navegador? Tem dicas aí, Marcos? Então, na verdade, o usuário sem nome no Telegram mandou assim, umas informações sobre o impacto de múltiplas abas abertas ao mesmo tempo. Aí ele fala, ou ela, não sei, a pessoa. Eu, além de muitas abas, tenho várias janelas e às vezes mais de um browser também. Nossa. E essa pessoa mandou várias informações que falam sobre como ter muitas abas abertas no navegador, aplicativos também. Isso impacta de um jeito ruim a produtividade e até o processo de aprendizado em múltiplas formas. Existe uma carga cognitiva, uma sobrecarga cognitiva, na verdade, porque a troca entre muitas abas atrapalha a concentração, que leva até 20 minutos para você reestabelecer o foco depois de trocar a sua atenção, o que reduz também a eficiência na hora do estudo, até a qualidade do trabalho também é prejudicada. Isso também, né, reduz a produtividade, tá meio associado, né? Então, isso de múltiplas abas, fazer multitarefa com múltiplas abas, de acordo com... Eu não encontrei a fonte desses dados, mas diz que caiu aqui, consegue, na verdade, pode derrubar em até 40% a produtividade. Nossa. E que a ilusão de estar ocupado e o fato de você trocar entre abas frequentemente, pode parecer que você tá ali rendendo, mas não. Isso pode aumentar erros, faz as tarefas demorarem mais para serem cumpridas e também reduz a habilidade de reter informação. E isso acaba aumentando o estresse, fadiga cognitiva também, né? Você tem muita coisa ali, acrescenta, né, essas informações todas indo de todos os lados. Aí fala também sobre desempenho do próprio dispositivo, que dependendo do navegador, dependendo do dispositivo também, claro, pode cair, ficar, né, mais demorada, cair a performance de desempenho. E também fala de pesquisa mostra, também não achei a fonte, que multitarefa muito pesada reduz a massa cinzenta em áreas do cérebro envolvidas em processamento cognitivo e emocional, o que pode prejudicar a memória e também a habilidade do aprendizado, e tem recomendações práticas, né, para melhorar a produtividade, que é não ter mais de 10 abas abertas ao mesmo tempo, Ixi, o que eu já acho 2, bastante. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aê! Pronto, Bia, passou na prova. Organizar as abas com extensões e também favoritos, né, bookmarks, focar numa tarefa só ao mesmo tempo, fechar as abas assim que você termina de usar e também desenvolver um awareness, né, uma consciência situacional sobre distrações que são causadas por aquilo que a gente fala sobre a overdose digital, você até planejar as suas sessões de navegação antes de começar a fazer a tarefa mesmo, porque isso pode melhorar no foco. E é curioso porque eu sempre tive o problema de fechar as abas rápido demais. Eu tô vendo, sei lá, tô pesquisando uma coisa, eu vou no resultado que tem coisas úteis, eu vou lá, pego o que eu preciso, fecho a aba. Bia, dá 8 segundos, eu preciso voltar na maldita aba. Vou lá, pego, vou no histórico, a aba. Uma das páginas que eu mais visito no navegador é o histórico. Eu tô sempre reabrindo a aba que eu não devia ter fechado ainda. Legal. Mas na hora da correria, do caos, sei lá, apareceu, assim, 95 Mac, apareceu uma notícia importante e que vai exigir que eu pegue informações rápido, entenda certo como é que era o contexto disso que aconteceu no passado, como é que era mesmo, e vamos escrever. Aí vira um caos. Aí é aba aberta para todo lado, tem dia que
quando é muito caótico, muito corrido, eu falo, não, pera, eu preciso fechar. Eu volto no desktop mesmo do Mac, tem, sei lá, 8 pastas do Finder aberta, 4 delas são a mesma pasta. Aí eu vou fechando a aba de navegador também, daqui a pouco eu descubro que tem um segundo navegador aberto também, que eu nem sei como é que foi parar lá, no outro full screen também. Às vezes acontece, mas eu sempre fui no iPhone também, no iPhone é certeza. Eu tô vendo o que eu tô vendo, terminei de ver. Tudo que eu não mato de aplicativos, eu mato de abas. Terminei de ver, eu fecho a aba, não deixo aberto. Por faniquito, sem motivo e explicação. Não é pensando, nossa, se eu deixar abas abertas, vai reduzir a minha carga cognitiva. Não. Eu só fecho. Né? Mas é engraçado porque talvez seja uma herança de quando ter 3 abas abertas já travava toda a máquina. Talvez seja o faniquito de saber que tem muita coisa ali aberta pendente. Eu sei que tem gente que não fecha abas nunca, né? Eu lembro... Eu não vou falar quem foi a pessoa, que eu não quero falar a pessoa errada, mas o ouvinte é um amigo meu. E o ouvinte aqui falou, nossa, eu tenho... assim, era coisa de, tipo, centenas de abas abertas. Eu falei, cara, eu tenho certeza que você tem pelo menos 15 abas que são a mesma aba que tá aberta aí. Impossível que sejam 500 abas diferentes abertas. Mas cada um, né? Mas obrigado a essa pessoa sem nome do Telegram que mandou esses dados pra gente. O que eu tento fazer isso de multitarefa já vem há alguns anos aí tentando reduzir, tá? E eu percebi uma melhora muito grande, assim, no meu desempenho e também nos níveis de ansiedade. Eu acho que faz total sentido esse monte de coisa na sua frente aumentar a sua ansiedade, tá? Agora, essa separação já ajuda bastante, tá? Então, eu tô com um Edge aqui acadêmico aberto, aqui tem as LLMs, tem Outlook, algumas coisinhas, alguns PDFs que eu gosto de usar o navegador. Ainda mais essa, né, Marcos? O melhor visualizador de PDF é o navegador. O do Edge é bonzinho, viu? Dá pra sublinhar, marcar, salvar coisas. Então, eu gosto bastante. E no outro, tem nossa pauta, as coisas que estamos discutindo aqui, tem uns outlines, tem a pauta aqui, alguns resumos, algumas anotações do que eu vou falar, Google Agenda. E no Opera, o Opera só tem YouTube. E, então, tem muito vídeo de resenha, eu tenho um hiperfoco com dispositivos e-ink, como vocês sabem, né? Então, música, né, que eu deixo o YouTube Music junto também. Então, às vezes estou ouvindo um lo-fi, estou ouvindo música. Então eu deixei separar, assim, multimídia, e o Opera é muito bom para multimídia, sabe? Ele como navegador, ele tem uns atalhos legais ali também. Ah, legal. Mas no geral fica assim, né? Um navegador para multimídia e os 2 Edges aqui, às vezes abro o WhatsApp e tal, e o acadêmico só para acadêmico mesmo. E ajuda, sabe? Então eu falo, agora eu vou estudar, não vou olhar nada, tal, fecho tudo. Parece que o negócio flui. Então, agora não vou estudar, agora eu vou trabalhar, agora tem pauta aqui do podcast, agora eu tenho um relatório para fazer, eu deixo o respectivo navegador aberto. Então, só tem as coisas que me interessam naquele momento ali, né? Então, eu percebo que isso faz os seus níveis de ansiedade melhorarem, mas é uma observação eminentemente anedótica, é a minha observação, tá? Porque eu sou muito... Eu custei admitir que eu sou ansiosa, a psicóloga já falava, eu falo, não, mas eu sou de boa mesmo para resolver problemas. E pior que eu sou mesmo, Marco, eu sou muito cabeça fria, assim, quando estoura um BO, o pessoal me chama porque sabe que eu sou cabeça fria, organizo a mente, tá, não sou tão boa em planejar, por incrível que pareça, eu sou boa em resolver, isso deu no meu laudo lá, né? Não sou boa em planejamento, gente. Vocês acreditam nisso? Eu falo tanto em planejamento. Mas eu sou uma executora. Pois é, o meu perfil é de executora. Então eu tô tentando melhorar esse aspecto do planejamento e tirar um pouco muitas coisas das costas, assim, eu acho que tá me ajudando, né? Manter uma rotina de exercícios também, junto com a assertividade. Lembra que eu falei que eu tinha dificuldade de manter a assiduidade com academia? Porque sempre vinha uma coisa, sempre vinham pra mim. A primeira coisa que eu sacrificava no dia pra resolver problemas, evidentemente, era academia. Agora não tem. Tô me arrumando, às vezes, pra sair. Tem que ver. Eu, tampa a orelha. Igual o meme do Jim Carrey. Assim, tampa a orelha e fica lá, 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 lá. Não, agora eu tô saindo. Não, me dá 1 hora, deixa eu fazer a minha série lá, depois eu volto e resolvo. Nossa, tá ajudando demais, eu tô me sentindo mais confiante com isso, sabe? Dizendo não pras coisas.
Mulher tem muita dificuldade em dizer não, gente. Porque mulher cuida da casa, cuida da família, marido, filho. Aí tem o trabalho, aí tem a parte de aprimoramento profissional, né? Você estuda línguas, faz pós-graduação. Cara, mulher quer abraçar o mundo. Nossa, e falar não é tão libertador, gente. Meu Deus. No começo dá atrito, tá? Mas eu juro pra sim. vocês... Porque sempre falou sim, como é que vai falar não agora? Gera muito atrito. Minha mãe até fez chantagem emocional, eu contei aqui, né? Mas juro pra vocês, com o tempo vai se ajeitando, tá? As pessoas se acostumam. Fica tranquilo. Vai lá, diga não, se priorize, que tudo vai fluir melhor, inclusive a ajuda que você dá a seus familiares vai ser de muito melhor qualidade. Excelente. Eu vou começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios também. Eu sabia que a gente ia fazer ia ser um pequeno mini assunto grande aqui dessa vez, no comecinho, porque abas, não tem como falar pouco de aba, navegador. Ah, eu sei que é um assunto muito apaixonante se falar de aba de navegador, então, galera, mandem suas dicas aqui também, dicas de organização, dicas de gerenciamento de abas, você já sabe, meu Telegram, @biacunzi, ou então mandem lá pro Marcos, MVC Mendes, tá bom? Isso, lá no Threads. E, aliás, ainda sobre abas, não tem como falar pouco mesmo, né? Uma coisa que eu já tentei e não funciona pra mim é o lance de ter aquele... Os navegadores têm agora, sei lá, você faz grupos de abas pra alternar entre grupos e as abas serem fixas. Então, o grupo de aba do consulta versus o grupo de aba assim, cada um tem o seu contexto, né? Nem consigo pensar nada assim. E também aquilo de você alternar entre os perfis no navegador. Tem o perfil do trabalho, o perfil pessoal, e você coloca o perfil do trabalho, tá com os logins do trabalho, coloca o perfil pessoal, tá com os logins do pessoal. Pra mim, eu tentei fazer as duas coisas já, e não funcionou, porque no home office mistura o pessoal e o trabalho, e aí eu inevitavelmente, depois de 15 minutos, estava no perfil do trabalho usando para coisa pessoal, e eu precisava acessar algum login de alguma coisa, ou o contrário também. E sobre os grupos de abas também uma coisa que, sei lá, no comecinho eu ficava me forçando a fazer, mas também, né, aquela troca de contexto, a gente nunca tá trabalhando numa coisa fixa, imutável, autodelimitada só e pronto, né? Sempre vaza uma coisa para outra, até pro ponto aqui dessa parte de múltiplas abas, etc, né, que fala que isso não é bom, mas uma coisa expectativa, outra coisa realidade, né? Então, a vida acontece quando a gente tenta ser muito planejado. Então, isso eu já tentei algumas vezes fazer e não funcionou. Você usa esse lance de grupo de abas, perfil, você usa múltiplos navegadores, né? Que acho que cada um tem um pouquinho de cada um dos perfis e separa desse jeito, né? Como é que Muita gente usa o sincronismo, né? Eu não sei como é que é no Safari, eu não lembro quando era, quando eu usava o iOS, mas... o Safari sempre, pra mim, né, pelo menos, sempre foi o melhor navegador pra iOS, né? Tentava outros e tal, mas nenhum era igual. Agora, a Samsung, eles têm o navegador próprio deles e eu esqueci de colocar na pauta, então já vou adiantar, que eles vão lançar a versão para o Windows do navegador próprio deles, tá? Ah, que legal. Já tá saindo, por enquanto, só em alguns países, assim, mas logo deve sair, liberou geral. E esse eu tô curiosa para testar, porque já aconteceu várias vezes de eu atingir o limite de 99 e fechar abas antigas. Mas o que me prejudicou muito foi o Pocket ter morrido, porque eu salvava tudo no Pocket, beleza. E o Instapaper, ele não... pelo menos o gratuito. Não colou. Não. Então eu fico copiando e colando manualmente. Aí eu tô sem tempo, fica lá, fala, deixa aberto que depois eu copio e colo no Instapaper pra ler. Que saco isso, nossa, é tão pouco prático, né? Vamos ver se com o navegador de Windows eu consigo organizar, porque, claro, você tá num PC, num desktop, no laptop, é bem mais rápido você ficar salvando coisas no Instapaper do que no mobile, né? Vamos ver. Com certeza. Beleza. Então vamos lá. Follow-ups sobre as últimas semanas. Um follow-up bem rápido. Confirmou que a Bending Spoons comprou a AOL. Segue com o seu método de dominação mundial, uma plataforma por vez, né? Que curioso, Bia. Surpresa número 1, a AOL ainda existe. Surpresa número 2, estava na mão da Yahoo, que ainda existe. E aí veio a surpresa número 3, que foi essa compra, né? Pois é, por quase 1,5 bilhão. Não foi pouca coisa. Por que será que vale tanto? Essa foi a pergunta que eu me fiz. O que tem lá? É base de usuários? É nome de gente? O que será, né? Um mistério. Eu dei uma fuçada web afora, assim. Só vi comentários tão espantados quanto eu. Ninguém dando uma ideia do porquê. Não foi pago tudo, numa cacetada assim, não. Teve uma parte lá de investidor, outra que ficou na promessa ainda. Então, esse número é só no papel mesmo, tá? Agora, o que eles vão fazer com a AOL? Não sei. Não tenho nem ideia. Vai criar um discador? Antes deles comprarem outra coisa.
Lembra daqueles CDzinhos lá que você instalava? Nossa senhora. Você abria a geladeira, tinha um CD novo lá dentro. Tinha, sem querer, sem ter intenção, acumulava 15 desses. Vinha na revista, no jornal, no leite, no mercado. Senhora. E eles invariavelmente viravam porta-copos. Exatamente. O frisbee. E Bia, sobre o Claude, que você recomenda bastante aqui, o João Jardim falou o seguinte: tô ouvindo o episódio 173 aqui do podcast e queria te agradecer sobre a dica do Claude. Falou, usei por 2 semanas o gratuito e depois já fiz a assinatura. Estou maravilhado com a redação e excelente resumo que ele faz. E mesmo usando o Sonnet, ele falou que não sentiu necessidade ainda do Opus, né, que é o modelo mais parrudão, estou adorando a entrega. Eu estudo TI e anoto muita coisa no meu caderno de aula digital, assim como trechos de livros e tal. E os resumos de aula e tópicos para memorização estão impecáveis. Ainda uso o Gemini e o Perplexity, ainda na licença de estudante, né, para testar e comparar os níveis deles, mas agradeceu pela sua dica. Nossa, gente, e eu tô usando o Claude agora, tem integração, tem artefatos, dá para você fazer conexões externas, tá? Foi implementado aí a partir da semana passada, comecei a usar. E eu tô encantada, porque tudo aquilo que eu queria que a Microsoft fizesse com o Office, o Claude agora está fazendo. Nossa, eu peguei uma planilha gigante, uma base de dados ali que eu ia ter que trabalhar, fazer gráfico, fazer uns testes. E falei, vamos ver se o Claude faz certinho. Gente, ele fez tudo certinho. Claro que eu conferi as fórmulas, tudo depois, mas eu fiquei maravilhada. Porque até então eu usava... às vezes para ajeitar algumas fórmulas, algumas equações e tal. E uma coisa que costuma muito acontecer comigo, sabe quando você começa a construir uma planilha, aí você tem que botar coisa em colunas acima e tal, você tem que deslocar tudo para baixo, e eu para fazer planilha sou um desastre, é uma falha grande. Não, ele já botou tudo pronto, assim, para eu corrigir, colocar as equações, atualizar tudo depois. Nossa, é um respiro. Então, é aquilo que a gente sempre fala sobre LLMs e IA. Uma tarefa de 8 horas fica 2 horas. E essas 2 horas são só com a parte criativa e intelectual, que é o que interessa, gente. Isso é fantástico. Tem gente que gosta. Eu gostava lá nos anos 2000 de ficar botando corzinha, efeito nas planilhas, sombra, deixar a tabela bem bonitinha, bem apresentável, ainda mais quando tinha que imprimir, né? Hoje eu não tenho saco mais pra isso, acho que a idade chegou, né? Não, bota um tema aí com cores amigáveis e tal. Eu sempre falo, tá? Ó, eu vou usar essa tabela pra projetar, tá? Não vou fazer uma apresentação, tal. Ah, ele escolhe as cores certas. Não, você vai imprimir? Vou imprimir. Então ele faz outra paleta de cores. Gente, que espetáculo. Meu Deus, não tenho palavras. É a história de que um acelerador, né? Isso e agora eu vou fazer uma apresentação. Eu montei um outline, o Claude estruturou meu outline do que eu quero falar aqui. Que legal. Aí ele falou, você quer que eu monte PowerPoint já pra você? Então eu vou fazer um teste, gente. Eu vou fazer no Gama, porque eu só copio e colo no Gama. Eu monto o meu prompt, o outline, eu fico uma semana trabalhando no outline e montar os slides é só no último dia, né? Então eu vou fazer no Gama e vou fazer no PowerPoint. Quero ver a diferença. Quero ver como é que vão ficar as apresentações de cada um, que eu tô curiosa. Isso de outline foi lançado ontem, que a gente tá gravando aqui, o beta do Omni Outliner 6. Lembra que semana passada eu falei que eu tava ligado em Outliner e tal, com coisa com o Omni? Saiu, e eles estão fazendo uma coisa, isso funciona para Mac, né? Mas eles estão fazendo uma coisa que é super interessante, que é o seguinte, eles têm um plugin para todo o ecossistema deles, então, o Omni, o Outliner, Omni Graphel, eles têm várias ferramentas separadas de produtividade, né? Tá. E eles fizeram um plugin global para as ferramentas que se conecta ao modelo local de IA da Apple, que não é muita coisa, mas é alguma coisa. Tô olhando aqui. Bem legal. E aí, agora dá pra fazer o seguinte, né, com esse Omni, o Outliner 6. Você tem um conteúdo, um e-mail, por exemplo, o seu material de estudo, um PDF. Você pede pro Omni Outliner, por meio da IA da Apple, pegar o PDF, transformar em outlines, trazer pro Omni Outliner, e você consegue ativar um outro atalho que já exporta esses outlines, por exemplo, estruturados uma apresentação lá no Keynote. Aí você abre o Keynote, tem os slides bonitinhos já com cada um dos outlines pra você, a partir disso, fazer a apresentação. Nossa. É super legal, Bia. Bem legal. O pessoal do Omni Group, eu
conheci com OmniFocus, tinha outros apps também. Sempre, sempre, sempre nota 10, o primor de qualidade, cuidado, não só com interface, mas também com poder, né, dos aplicativos, assim, sempre muito poderosos, integrados maravilhosamente ao ecossistema do Mac. Olha, só aplausos, parabéns pro pessoal do OmniGroup. Tô vendo alguns prints aqui, algumas resenhas, tá lindão mesmo, parabéns. Pois é, eles vão lançar mais daqui a umas semanas, mas tá no beta. Já posso até deixar aqui na descrição o link pra quem quiser dar uma testada. E quem tá comandando a parte de automação lá deles é o Sal Sogoyan, que era da Apple, um cara barbudo, sobrancelhudo, com chapeuzinho. Tá. Tiozinho, né? E ele, Legal. por muito tempo, ele que fez o Automator do macOS, liderou e ajudou a evoluir o Apple Script, toda essa parte ele estava bem envolvido, e um dia a Apple acabou com essa divisão e ele foi lá pra Omni. Quando a Apple comprou o Workflow, virou Shortcuts, eles mudaram um pouquinho ali o foco, né? Então, agora ele tá por lá e tá... Agora, né? Faz, sei lá, 10 anos, não sei quanto tempo ele tá lá. Então, ele ajudou bastante nisso e é legal fazer os briefings nas reuniões com eles, que ele tá lá e conversa. Um cara apaixonadaço por automação, por esse tipo de coisa. Dá pra ir longe a conversa, é bem legal. E o Omni Outliner, pra quem quiser dar uma espiadinha, olha, vale a pena, viu? Bem legal. Muito bom. E, seguindo aqui com os follow-ups, o Bruno Schmitz falou o seguinte, né? Ele mandou o link, na verdade, para quem não viu ainda, que a OpenAI lançou aqui no Brasil o ChatGPT Go. Isso. E uma parceria com o Nubank para oferecer, tem de graça tem 1 mês, 3 meses e 1 ano de graça, dependendo do seu plano de Nubank. O Nubank Plus, que eu não sabia que existia, o Ultravioleta também. E o ChatGPT Go sai, né? R$40 por mês, se você for pagar, que é melhor que R$100 por mês. E deixa em até 10 vezes mais o seu orçamento de uso, né? Eu não gosto de falar de 10 vezes o limite, parece que é 10 vezes menor, né? Mas vocês entenderam. Pra conversa, subir arquivo, gerar imagem. Tinha alguma outra coisa que era só 2 vezes mais, mas de resto ele aumenta em 10 vezes, o que é bacana porque tá batendo o teto aí do plano gratuito, mas não quer pagar 100 conto por mês, que é pesado. Tá. O pessoal lá nos grupos, né, ficou bem contente, tem muito usuário no Nubank lá, falou, poxa, agora finalmente eu vou poder usar um serviço, né, porque a gente tem várias degustações que a gente vem comentando aqui, né, do Google, Perplexity, e agora tem o da OpenAI também, quem quiser experimentar, vamos ver como é que vai ser. O Google lançou no Brasil também um plano mais barato, finalmente, né, estão lançando pra cá, bem legal. E por outro lado, Bia, eu cancelei a renovação do Perplexity Pro gratuito com a parceria com a Vivo. Levei um susto, na verdade, porque apareceu no meu reminders aqui, né? Dia 4 de novembro, cancelaram o Perplexity Pro. Aí eu falei, mas eu tinha deixado pra daqui 1 ano. Bia, faz 1 ano que tá essa história. Já fez 1 ano que teve a parceria da Vivo com a Perplexity. Caramba, dava, sei lá, 6 meses no máximo. Pois é, e o meu apitou também a renovação do Evernote aqui. Eu falei, meu Deus do céu. O tempo voa. Nossa, então muita gente, já que a gente passou a dica aqui, muita gente deve estar com os seus planos aí expirando também. Agora eu quero saber, vocês vão renovar, não vão renovar? Usaram, não usaram? O que acharam? Preferem outra LLM? Aí quando eu digo preferem é no sentido de pagar por outra, né? A gente tá falando de planos Pro, né? Quero saber, contem pra mim, mandem lá uma mensagem no Telegram, @BiaCunze, que a gente comenta aqui nos próximos episódios. Boa, e eu vinha pensando mesmo, na hora que chegar, no ano que vem, quando chegar o negócio de renovar esse aí, eu acho que eu não vou porque eu não tô usando, né? Eu acabei migrando muito pro ChatGPT por conta do aplicativo de Mac, porque muito eu cadastrei aqui o atalho, o Option Espaço, já traz ali o GPT, eu já arrasto uma coisa pra dentro, pergunto, entrou no meu fluxo. E o Perplexity, né, o aplicativo, eu tinha colocado Ctrl Espaço, mas... E eu lembro que no começo eu separei, né, entre pesquisas de coisas que eu sabia que existiam, pesquisa para pesquisa mesmo, assunto 100% novo, teve essa diferenciação. Mas eu fui migrando aos pouquinhos pro GPT, ele foi melhorando a parte de pesquisa de fonte na web mesmo. E não só isso, mas linkar de volta, te dar a saída, você ir atrás dos sites, que era uma coisa que era bem acanhada no GPT, e no Perplexity era muito mais evidente, né? E eu acabei por falar, putz, a hora que vier isso aí de renovar, eu não vou renovar não, né? O app de Mac eu só acesso pra fechar ele, porque às vezes ele tá aberto, porque não foi o que abri. Sei lá, eu reinicio o Mac, ele tá lá, vira o login, aí acaba fechando, né? Porém, o professor Adolfo Neto falou o seguinte sobre o Perplexity Pro. Eu tenho o Pro pela Vivo, quase não uso, ia terminar agora em novembro, então ele fez aqui junto com a gente aqui, né? E eu não queria renovar, tava fazendo questão de usar mais os gratuitos, porém...
Eles renovaram a parceria e agora vai até setembro de 26. Meu Deus! Eu não sabia disso. Também não. Ai, Eu não gente. vou assinar de novo, porque vai que ele fala, não, é sua primeira assinatura, pá, paga, né? Pronto, paguei o ano à toa. É. Mas obrigado a ele por ter mandado essa dica. Se eu tivesse lido antes, eu não tinha cancelado. Mesmo sem Nossa. usar. Tá sobrando dinheiro aí, hein, pessoal do Perplexity. É, agressiva essa estratégia aí, né? Vamos combinar. Mas sim. interessante essa pesquisa da UPE, né? Então, é a primeira parceria que a gente tem conhecimento, assim, de uma LLM, especificamente com uma universidade. A gente já teve aqui iniciativas com estudantes e tal, mas com uma universidade em específico, é a primeira vez que a gente ouve falar. Se tiver alguém da UPE aqui nos ouvindo aqui, conta para nós o que tem aí nessa parceria, como é que funciona, que plano que é, deem mais detalhes, tá? Sim. Isso é só um contexto rápido. Além dele ter falado dessa da Vivo, ele mandou também que a Universidade de Pernambuco fez uma parceria com a Perplexity para também oferecer por um ano. A Perplexity tá, que nem eu comentei esses dias, adotando a estratégia Netflix. Pra onde você olha, você resgata um ano de Perplexity Pro, com a Vivo, com o PayPal, Então. eles estão fazendo esse tipo de parcerias, né? É pra colocar na mão da galera, ver se acostuma de usar. É a brincadeirinha do primeiro de graça, né? E aí, com isso, a hora que a pessoa entrar no ecossistema, fica difícil de sair, né? Não deu certo comigo, não deu certo também com o Adolfo Neto, mas eles oferecerem pra faculdades é interessante, sim, sem dúvida. E o meu uso continua o mesmo. Eu uso 1 ou 2 vezes por semana só, então eu tô no gratuito aqui. Eu uso especificamente para notícias, né? Para agregar notícias factuais e montar a linha do tempo de um determinado acontecimento e tal, né? Que tá na mídia, assim. Ele é muito bom nisso. E só. Agora, Bia, veio do grupo Tech TI. Eu não sei quem foi a pessoa especificamente que mandou, mas você encaminhou lá para nosso grupo eu e você, os follow-ups e feedbacks aqui do área de trabalho, né? Uma matéria lá do Tecmundo falando sobre ChatGPT e Perplexity são enganados por sites maliciosos e repassam informações falsas. O subtítulo é: Nova técnica permite que hackers manipulem as IAs para espalhar desinformação em massa e especialistas alertam para a falta de proteções. Uma coisa, não é uma nova técnica. É a injeção de prompt que tem desde... Talvez seja uma técnica que a pessoa que escreveu a matéria aprendeu recentemente que existe, mas ela não é nova, né? Existe essa história que é o seguinte: os navegadores que agora têm autonomia, você fala, vai lá e compra a passagem aérea, aquele exemplo cretino de sempre, né? O site pode ter um comando malicioso que os humanos não vejam, mas que o LLM vê o comando e faz. A ideia é essa, né? Que é da injeção de prompt. Isso quando os LLMs passaram a aceitar a imagem, essa história apareceu bastante, né? Porque você podia, sei lá, você sobe teve no Archive isso, um monte de estudo que tinha instrução para LLM para dar nota alta pro estudo. E ou estava na imagem, com texto ilegível pelos olhos humanos, mas que o LLM lia, ou em metadado, ou em, sei lá, o texto tá branco em cima do fundo branco, mas se você faz um reconhecimento de caracteres, está por ali, se você seleciona o texto, está ali. Então, esse lance da injeção de prompt existe desde sempre. Para navegadores agênticos, isso eu estou vendo mais afirmações de que isso é um problema do que problemas de fato sendo causados. Tudo bem que 3 pessoas hoje usam LLMs no navegador com coisa agêntica, né? Ninguém adotou isso aí. Mas vale prestar atenção nisso para todo mundo que for usar, porque é um assunto relativamente não resolvido. A OpenAI já veio a público falar, gente, a gente tem uma série de restrições e mitigações que servem para reduzir a chance. Sempre aquele jeito, reduzir a chance para mitigar, não é para proibir, porque eles não conseguem afirmar isso, com certeza, né? Porque tudo não determinístico. Mas para reduzir esse negócio de o site falar para fazer o Pix com todo o dinheiro da conta da pessoa e pronto, né? A pessoa tá navegando, fazendo a compra do mês, pronto, perdeu todo o dinheiro, né? A história de terror é essa. Então eu vou deixar a matéria aqui na descrição. Esse assunto não é novo, mas vale sempre manter no radar, especialmente agora para quem estiver testando aí esses navegadores com IaaS e que podem sair navegando e fazendo coisa sozinho. Boa. E seguinte, a gente vai falar de tablets. A Bia fez uma compra que eu tô curioso para saber a respeito dela. O Jordano mandou um follow-up interessante também a respeito do uso dele de tablets. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmoo Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o podcast e quer falar com você que é MEI e que já tem que começar a se preparar para as mudanças que vão afetar essa categoria com a reforma tributária. A Firmoo já está ajudando as empresas a entenderem o que muda, tanto na relação com fornecedores quanto com os clientes também, e vai mudar bastante coisa. E para esses primeiros passos, ela está oferecendo uma consultoria com um preço mais acessível, mais saudável, tanto para quem por acaso estiver numa situação irregular, estiver inapto,
E, na verdade, até mesmo para quem estiver regular, porque, na verdade, vai mudar para todo mundo, né? Esse é o ponto, né? Já tem empresa, inclusive, adaptando os formulários de fornecedores, levando em conta essas mudanças. Então, antes que você perca um contrato, ou até uma oportunidade de ter um contrato novo, né? Acaba deixando aí para a última hora, a Firmoo quer falar com você para resolver isso para você, assim como ela faz todo dia aqui para a gente. Então, para entender melhor a condição do seu MEI, te ajudar a desenrolar essa burocracia aí com preço especial, não ser pego de surpresa também com algum detalhe, tudo que está mudando, né? Entre em contato com a Firmoo sem compromisso, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmoo Consultoria, que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta a Hora de Trabalho, independente do quão enrolada estiver a sua situação, se esse for o caso, e por um preço especial ainda por cima para quem é MEI, o que é sempre bacana. Mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Tá aí, pessoal, aproveitem essa oportunidade, o ano já tá acabando e vocês vão entrar em 2026 com tudo em dia. E vamos lá, sobre tablets, o Jordano falou o seguinte, né? Sou advogado e também sócio de uma empresa de consultoria e assessoria que atua especificamente em cadeias de terceirização do agronegócio. Por conta disso, tenho que fazer muita atividade externa, né? Fora do escritório ali fixo, então, reunião, audiência judicial, visita em campo, treinamento. Ele fala, meu fluxo de trabalho era baseado no iPad Air M1 e no iPhone 15, que sempre entenderam bem. Porém, as atividades externas estão se intensificando, especialmente nos últimos 2 anos. Então percebi a necessidade de buscar mais portabilidade sem perder em desempenho. Aí ele fala, adquiri um iPad com o chip A16 de entrada recente, que, isso por ser recente, garante a longevidade de atualização do sistema e tem um chip relativamente moderno. Ele falou, sim, é um tablet de entrada, mas para edição de texto, contrato e e-mail, assim como apresentar um material gráfico, é mais do que suficiente. Comprei também um teclado, aquela capa teclado, né? Um teclado destacável, e que também funciona via Bluetooth, o que multiplicou a forma de uso, transformando num mini laptop. Ele falou que a bateria também é um outro fator primordial, porque precisa de carga só uma vez a cada 3 dias, porque o perfil de uso que ele tem é esse, né? Então permite que faça isso, o que significa que mesmo em dias mais intensos, dá conta com sobra, e a suíte de trabalho em relação aos softwares é Apple Agenda, UpNote, o Linkly, que é um software jurídico, o Thinktree, o pacote Office e o iCloud também. E ele conclui, achei que ia ser interessante deixar aqui o relato e colaborar com as discussões, caso tenham dicas de uso do iPad para cenários semelhantes, estou totalmente disposto a ouvir também e debater. Interessante, né? Eu comecei a usar tablet assim, viu, Jordano? Já fazia tudo com dispositivos móveis, né? Eles são completíssimos. Mas às vezes você quer mais espaço para respirar, você quer mexer numa planilha, editar melhor, com mais conforto, um documento. E aí você vai num tablet de entrada, né? E você começa a transferir tarefas aí que normalmente você fazia no seu smartphone ou no seu desktop, no seu laptop, para o tablet, com muito mais portabilidade, né? Sem contar que você libera um pouco de bateria do smartphone. Se você está em campo o tempo todo, né? Tá na rua e tal, e fica trabalhando só no seu smartphone, tem que ficar correndo aí atrás de tomada para carregar. Então, ter um dispositivo separado para você trabalhar, com certeza vai dar um boost na sua produtividade. Parabéns pela sua aquisição e adorei a sua suíte de trabalho ali. Apple Agenda, UpNote, Linkly, Things. Não sei como é que tá o Things. O Marcos usa, se quiser dar um parecer, sempre foi um ótimo gerenciador de tarefas e projetos, né? Mais Office, mais o iCloud e beleza, tá aí o pacotão de produtividade móvel do Jordano. O Things eu usei por um tempo, mas ele tinha muito mais do que eu precisava pro meu dia a dia chato, sabe? Então eu falei, quer saber? Tem tanta coisa extra que eu ficava culpado de não usar e dava aquela ansiedade de falar, nossa, deve ter jeitos bem mais eficientes de fazer o que eu tô fazendo. Quer saber? Aí eu movi pra, sei lá, eu uso o lembretes e só, e pra mim já Sim. funciona, sabe? Eu reduzi um pouquinho o escopo desse uso de ferramentas. Sim. Aqui. E Bia, me fala das suas compras de S-Pens, que não são as S-Pens, mas que são S-Pens, como é que é isso? Ainda não é a Lamy, que o pessoal tava falando. São umas S-Pens genéricas, tá? Elas imitam as S-Pens da Samsung. Eu já tinha visto muito tempo atrás, eu tava meio relutante, né? Até que uma pessoa próxima aí comprou, porque ela perdeu a dela, né? E ela falou, Bia, tô espantada, porque é idêntica. Eu falei, idêntica mesmo? Não tem lag, nada. É bom lembrar que o mecanismo de funcionamento de uma S-Pen, né?
com tecnologia EMR, é muito simples, né? Não precisa de bateria, nem nada. E realmente eu olhei assim, poxa, é boa mesmo, levinho, inclusive o formato é muito parecido, né? E como eu também queria umas S-Pens de backup, eu vou deixar as minhas originais em casa e vou levar pra rua essas genéricas, né? Tô gostando muito da experiência, recomendo, vai sair no máximo R$ 40. Poxa, perto de uma... Pra você conseguir uma S-Pen original da Samsung, gente, não é fácil, tá? Porque você vai na loja, não vende em loja, tá? Já aconteceu, eu já perdi. Já aconteceu de eu perder e ter que ir atrás de outra. E você tem que acionar assistência técnica. É uma burocracia. E não vai sair menos de R$ 350 uma S-Pen, tá? Então, a alternativa que eu tô dando eu tô com as minhas originais aqui em casa, né? Eu uso no dia a dia, elas normais, mas eu deixo algumas agora nas minhas bolsas. Comprei uma, né? Essa genérica que eu tô experimentando agora, encomendei uma outra que tá pra chegar. E vou deixar nas minhas bolsas pra levar por aí, substitui super bem. Então, fica a dica. Inclusive, vende as pontinhas, tá? Sabe aquelas pontinhas que dá pra trocar? Por que tem as pontinhas, gente? É o seguinte, é pra simular diferentes tipos de caneta. Tem gente que gosta daquela caneta que é mais agarradinha no papel, sabe? Consegue desenhar. Às vezes, quem quer fazer uma letra mais bonita, escreve uns garranchões. Então, pega essas que agarra mais no papel. Então, essa pontinha, ela simula, ela agarra mais na tela. Então, você tem um controle melhor da caneta para escrever e a letra fica mais legível. Eu sou o contrário, eu gosto de escrever rápido, né? Eu quero que a minha mão acompanhe a velocidade do meu pensamento, que é difícil. Então, eu gosto daquelas que escorregam mais, tipo esferográficas, assim, aquelas bem deslizantes, né? Então, legal que você personaliza. Eu não sei se a Apple Pencil também permite esse nível de personalização com as pontas. Eu sei que as pontas desgastam também com o tempo, assim como a da Samsung. Mas todas, né? Atrito, não tem jeito. É atrito, né, gente? Não tem jeito. E dependendo da película que você usa, desgasta mais ainda, tá? Eu não uso película nenhuma nos meus dispositivos, tá? Então, eu prefiro a sensação da própria ponta na tela. Tem gente que gosta mais da sensação do papel com a película. Então, vai de cada um, tá? Mas fica a dica aí e eu vou postar... Deixa eu só testar mais um pouquinho, mais 1 ou 2 dias pra eu ter certeza que não vai dar nenhum problema. Aí eu vou lá no Telegram, tá? E posto pra vocês lá o link de onde eu comprei. E as capinhas também, que, nossa, outra coisa que eu já tinha comprado, já tinha experimentado, mas eu não usava. Essas capinhas pra cobrir Apple Pencil e S Pen, sabe? Então, no dia a dia eu confesso que não fazia muita diferença, mas quando você fica 1, 2, 3 horas escrevendo, às vezes, pra quem estuda, gente, é importante, tá? Não vai cansar a tua mão. E para longas e longas sessões de estudo, de escrita, ajuda bastante, tá? Não cansa tanto a mão e você consegue controlar melhor também a empunhadura. Então, recomendo, tá, pessoal? S-Pens genéricas e as capinhas daí para qualquer tipo de caneta digital. E é isso. No caso do Apple Pencil, a ponta mesmo, a ponteirinha da Apple é só uma, né, que tem ali o deslize padrão. Não gruda muito, não é muito liso. Na verdade, é um pouco, talvez, pendendo pro liso, né? Mas só tem essa. E mesmo as que vêm extras ali, quando você compra o Apple Pencil, vem, né? Pelo menos vinha umas 2 ou 3 ponteirinhas ali pra você ter sobressalente. Todas têm o mesmo índice de atrito. Porém, existem ponteiras de terceiros e aí o céu é limite, né? Tem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. Então vale a pena para quem quiser ir atrás de opções, de alternativas, consegue fazer isso. E eu nunca usei, sei lá, capa protetora do Apple Pencil. O que eu usava e tenho até hoje, eu tô te mandando o link aqui pra você ver que bacana que é. É de uma empresa chamada Sleek Wraps que faz... capas adesivas, e é uma que eu comprei que envelopa o Apple Pencil, super legal, né? Como se fosse um Mac retrô. Então tem uma cor mais legal. Bege, com um loginho da Apple do arco-íris de 6 cores. Aí na pontinha ali dela não tem textura nenhuma diferente, mas tem uns riscos como se fosse mesmo ali os vincos de um Mac antigo, né? Então só fica com cara de velho, é super bonitinho, né? Sim. Então tem que tomar um cuidado pra colocar. Como é que é? É colada, é um adesivo, vem num papel, vem numa folha de papel, Tá. E aí você cola. A parte de cima, porque a parte de cima ela é
é uma tampa, né? Redonda e arredondada, deu pra entender, né? Ela é circular, um cilindro e é arredondadinho em cima, né? Se você der zoom na foto, você consegue ver que tem uns recortezinhos no papel, que é onde você consegue ir dobrando pra fazer o movimento circular, esférico, semisférico ali da ponta da caneta. Então ele fica grudado bonitinho. É super legal, assim, é uma bobeirinha. Custou $10 e vem pelo correio. Tem a opção tem preto, tem a opção branca, tem a opção bege. Eu comprei bege pra ser mesmo o retrô ali. Eles chamam de skin, né? Uma skin pra você colocar no Apple Pencil. Bonitinho. E eles têm skin também pra iPad, pra iPhone. Eu tô olhando o site deles aqui. Uma época eu colocava skin nos meus MacBooks, assim, gostava disso. Mas não era esse tipo de skin, era mais, assim, adesivo pra personalizar mesmo. E tinha umas capinhas junto. Nossa, mas essa da Apple Pencil é bem legal. Não vai melhorar o grip, né? Afinal, é só um adesivo que enrola, mas eu achei muito legal mais ou menos, Bia. Mas porque o Apple Pencil, ele é bem liso, ele é polido. Até pra segurar, né? Não fica deslizando na mão feito sabão, mas não é áspero. Tá. Esse adesivo, essa skin, tem uma textura de papel simples, leve, mas muda um pouquinho a textura. Não é assim, estou procurando um jeito de ter mais grip. Não é isso, é outra coisa que você precisa. Mas ele muda só um pouquinho a textura, sim. Ajuda bastante. Aí quem tem a mão mais, que sua mais pela mão, assim, com certeza. Mas uma capinha de silicone muda completamente o grip, além de deixar um pouquinho mais grossa, porque eu não gosto de caneta muito fina, eu acho que ergonomicamente não ajuda muito, né? Tem que ter um equilíbrio entre a espessura e a empunhadura, né? Mas já ajuda. Eu acho que colocar uma skin dessas é legal para uma escola, uma faculdade, que tem muitos amigos do alheio, sabe? Então, se alguém roubar a sua Apple Pencil, você já vai saber quem roubou. Exatamente, fica facinho. Muito bem, e seguindo aqui, de tablet a gente vai para e-books, quer dizer, para e-readers, né? Que a Priscila mandou o link na Amazon dos Estados Unidos. Isso desde sempre existiu. O mesmo Kindle tem duas categorias, com anúncios e sem anúncios. Sim. Se você quiser que o Kindle não mostre anúncios, você paga a mais. Não é pouca coisa. Com anúncios sai $115, sem anúncios $155. Então você paga aí $40 a mais, R$200 a mais, basicamente, pra não ficar vendo. E o anúncio aparece, por exemplo, quando a gente trava o Kindle que não tem anúncio, aparece aquelas fotos bonitinhas, né? De capas de livro. Type, capa de livro, essas coisas, né? O Kindle com anúncio, na hora que você trava, aparece um anúncio. Que é absolutamente irritante. Eu nunca tive, mesmo que no Brasil eles sempre venderam só o Kindle sem anúncio, uma coisa mais para os Estados Unidos, mas eu sei que eles estão começando agora aqui no Brasil a trazer isso. Tem aquele Kindle com tela também, né? O Kindle, a caixinha de som lá, o Amazon Echo, com tela que também mostra anúncio quando tá ali dormente. Tem a geladeira da Samsung agora também, que mostra anúncio. Isso eu achei completamente absurdo. Geladeira com a telinha mostra o anúncio quando tá usando. Isso é inacreditável, né? Mas eu sei que sobre o Kindle, isso também se teve opiniões, né, Bia? Quando eu comprei o meu lá nos Estados Unidos em 2012, acho que por aí, já tinha essa opção. Eu não lembro se a diferença de preço era tão grande assim, faz muito tempo. Mas eu recusei com veemência, porque eu já tinha um Kindle, o de 2009, aquele primeiro Kindle que tinha teclado físico e tal, né? Então eu tava afim de um menorzinho, com tela touch, aí não tinha aquele tecladão, assim e tal, né? Mas eu fiquei absolutamente ultrajada quando me deram a opção de colocar anúncio, né? Não, eu não quero distração, não quero incômodo. O objetivo de ter um Kindle é justamente fugir das telas e das interrupções e das distrações, e vou colocar anúncio. Não, peguei sem anúncio. Sei lá, agora tem muita venda de conteúdo adulto, assim, já pensou? Você na capa da sua geladeira, você vai lá, tem um popozão 50 lá tons de cinza. Meu Deus do céu. Tem anúncios e anúncios, né, gente? Mas eu não quero nenhum, tá? Obrigada.
Então existe isso, pra quem não sabia, pega de surpresa, quando forem comprar nos Estados Unidos, dá uma espiadinha e pague os $40 a mais, mesmo que doa na hora, vai ser tranquilo. Daqui a um ano e meio, você vai estar usando esse Kindle ainda, falando, eu devia ter gastado mais pra O ter noção. arrependimento é pior depois. Exatamente. Agora, sobre livros, né, participando do e-book para livros, o Adolfo Neto falou o seguinte, né? Ele mandou um livro, uma dica, o link vai estar aqui na descrição. E o livro é IA Generativa e Educação, Práticas e Teorizações. É o livro do Mariano Pimentel e também do Felipe Carvalho. E o livro é dividido em 3 partes, basicamente. Eles falam que a primeira explora práticas e implicações da IA generativa em contextos educacionais. A segunda apresenta os fundamentos históricos e técnicos. E a terceira propõe um arcabouço teórico para orientar o uso pedagógico de IAs. Então, fala como é que é, fala como é que era, fala como é que será, basicamente. A gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha e ou trabalhe com educação de alguma forma, tá buscando um jeito de como integrar e vendo como é que isso está sendo feito no resto do mercado, etc. A gente já falou aqui a exaustão, né, de pontos positivos e pontos ruins disso. O pessoal tateando, acertando, errando meio junto, compartilhando achados para achar a melhor forma aí de adotar mesmo. IA, ou de não virar aquele inimigo, né, que vão usar de qualquer jeito. Então, nada proibir não é a solução, nunca pra nada, né? Falamos semana passada. Então, obrigado ele por ter mandado a dica do livro, o link vai estar na descrição. E eu dei segunda-feira minha primeira palestra a respeito desse tema, né? IAs, né? Para professores e para alunos. Vou montar um curso também lá na minha universidade. Que legal. E eu foquei muito nos professores nessa parte do medo, o que a IA faz. E mostrei os meus usos lá, inclusive. Todo mundo ficou absolutamente encantado. E falei que tá na mão dos estudantes. Você quer só colar o seu trabalho, a sua atividade, tudo bem. Mas quando eu mostrei os modos de aprendizagem, de você memorizar coisas, aprender, interagir com o seu conteúdo, realmente o pessoal ficou encantado. E eu recomendei esse livro do professor Adolfo, que eu já tô lendo, não terminei ainda, mas já tratei de passar para frente, né? Ele é gratuito e apesar de ser do pessoal de ciência da computação, lá da Unirio, a linguagem dele é super acessível para pessoal de licenciatura, pedagogia. Então, acessem, leiam vocês que têm interesse nisso e distribuam também, principalmente para a turma que tem resistência às IAs. É bem didático. Excelente. E na semana passada a gente trouxe aqui, a Bia tinha dado a dica desse estudo, deu uma olhada por cima, até a gente falou bem rápido sobre o estudo que fala sobre evidências experimentais dos efeitos de LLMs versus buscas legadas, buscas tradicionais, né, em usar o motor de busca mesmo, e isso, a relação entre essas duas coisas, comparando as duas situações, para o aprendizado mais profundo. A gente falou, eu na verdade falei sobre isso, a Bia falou, vou dar uma espiadinha mais a fundo, trago aqui as minhas observações no episódio que vem, e basicamente, né, o que eles põem no abstrato, que os efeitos de usar LLMs contra a busca tradicional, isso quando o assunto é o quão profundamente você de fato aprende, absorve essa informação, eles estão explorando isso, e existe uma teoria proposta de que quando as pessoas aprendem sobre algum assunto usando resumos de LLMs, elas arriscam de desenvolver um conhecimento, de ter um conhecimento mais raso do que quando elas aprendem usando métodos tradicionais de busca na web, mesmo quando os fatos e os resultados ali, o fato base, o resultado que vem na busca, são os mesmos. Eles falam que esse conhecimento mais raso, isso vem de uma característica inerente de LLMs, que é a apresentação de resultado como resumo, e muitas informações, né, vêm como parte desse resumo, ao invés de ser uma busca individual com links, e isso impede que as pessoas descubram por conta própria, sintetizem por conta própria informação, e isso é o que acontece numa busca tradicional, né? Eu não vou falar todo o abstrato aqui, quem quiser dar uma espiadinha segue. A premissa que eles quiseram investigar foi basicamente essa. Eu, assim como muitos estudos que já colocam, né, não é bom, não é igual. Falou, gente, calma, primeiro, segundo, depois do Big Bang, todo mundo vai aprender a fazer e a usar. Eu sou sempre cético sobre isso, que eu penso quando apareceu, eu falei isso, né? Quando apareceu o Google e a Wikipedia, certamente deve ter tido um estudo que falava sobre como pesquisar na Barça fazia você. Agora pronto, agora o inimigo do passado é o mocinho do presente, porque tem um inimigo novo do presente. Então essa foi mais ou menos a minha reação instintiva, sem ter lido o estudo a fundo, porque eu montei a pauta antes de começar a gravar. E aí, Bia, você conseguiu ver com mais calma? Por onde você quer começar a falar sobre isso? Apesar de eu não estar acostumada assim, a avaliar estudos dessa área de ciências sociais e tal, olha, dá para dizer que o estudo é muito bom, é muito robusto, tá? Tem grupo de controle, o design, né, do experimento também é muito bom, tem até cegamento, né? O que eles fizeram, né?
pegaram grupos, né, de pessoas, né, estudantes essencialmente, mas já vou entrar nisso também, e dão tópicos, assim, sei lá, jardinagem, tópicos genéricos, assim, para a pessoa estudar. Depois elas passam por um examinador que não sabe se ela usou buscas no Google ou IA. E aqui quando entra IA, entra o do próprio Google lá, o IA, aquele overview que eles chamam, né? Que é aquela busca, que aparece nas buscas junto ali, e o ChatGPT. Então, esse avaliador, ele pedia, né, conselhos, vamos dizer assim, né? No inglês eles usam o termo conselhos aqui, mas a pessoa tinha que estudar sobre um tema e daí passar esse tema para o examinador que não sabia qual foi a plataforma que foi utilizada, tá? Então, isso é interessante porque daí o avaliador dizia se o aconselhamento, se a explicação que ele dava sobre aquele assunto era boa ou não, né? Teve teste estatístico muito bom também, que levantou a relevância, tá? Grupo amostral muito grande, isso foi a grande surpresa, que eu esqueci de anotar quanto que é o N amostral deles, mas era bem 10 grande. mil e pouco, né? E fizeram análise de poder no G-Power, tudo muito bom, tá? Agora eu vou começar a descer a lenha aqui, a criticar. Já começa elogiando. Eu não vou descer a lenha, gente, o estudo é muito bom mesmo, mas tem problemas, tá? Então, primeiro, né, é tudo muito subjetivo. O que as pessoas tinham que relatar para o examinador é as impressões dela, né? Então, se eu fosse o examinador, se eu estivesse no design do estudo ali, eu faria um questionário fixo para todo mundo, tá? E flexibilizaria um pouco os tempos. Por exemplo, jardinagem. Você pega uma pessoa que está acostumada a fazer jardinagem e uma que nunca fez, e as duas vão estudar o assunto, sei lá, vai ser diferente. Vai ser muito diferente, tá? Por quem conhece já aquele assunto. Então, não teve essa seleção. Então, eu preferia pegar alunos de um determinado grupo, escolar ou universitário, e pegar um tópico ali do zero para todo mundo, de uma disciplina que ninguém teve. Ainda eu acho que seria mais robusto, tá? Então, eles avaliaram assim, a qualidade, né, da explicação da pessoa que fez a pesquisa, assim, a originalidade, quantas palavras usou. Então, aí vai entrar também a capacidade da pessoa se articular, não é necessariamente da pesquisa, tá? Então, não sei, eu já odeio coisa de questionário, coisa que é muito subjetiva, assim, quando se faz esse tipo de estudo, e tem muito isso em estudo de ansiedade, depressão, assim, tudo coisa subjetiva demais, né? Você é ansioso? Não dá pra perguntar assim, né? Tem questionários na área de psicologia que são bem desenhados e tal. Aí quando vem esses estudos assim que fazem tudo muito na base da subjetividade, eu acho que compromete o resultado, tá? Então essa é a primeira crítica, né? Aí a segunda crítica eu já falei, mas vou repetir aqui. Anotei aqui. Jardinagem, estilo de vida saudável e golpes financeiros. Pô, gente. Imagina se eu tô lá no estudo e vou falar de estilo de vida saudável. Eu sou da área da saúde, eu falo muito disso, leio, né? Pegar uma pessoa que não sabe nada, ainda que nós dois vamos pesquisar os assuntos, eu vou fazer pesquisas muito melhores, porque eu já sei o que pesquisar e já sei para que caminho ir. Perto de um iniciante, tá? Então não gostei. Como pesquisar, né? Não gostei desses tópicos aí, não. Complicado. Aí quem são as pessoas? Eu não entendo muito disso, mas eu sei que nos Estados Unidos, eu li no paper aqui que são pessoas vindas de painéis online. Eu falei, que diabo de painel online? Aí eu fui ver, Prolific, mTurk, Connect, são... As pessoas se inscrevem nesses laboratórios de comportamento, vamos dizer assim, e volta e meia são chamadas e são pagas para participar desses testes, tá? Então, tem um viés aí, gente. Vai ser pessoas, vamos dizer assim, ocidentais, né? Não tem tanto grupo afro, grupo asiático e tal. É muito homogeneizado nesses grupos de pessoas brancas ocidentais que têm um nível educacional muito bom. Aqui no Brasil ia ser completamente diferente, isso eu tenho certeza absoluta, tá? Então, esses vieses aí complicam um pouquinho, tá? Mas eu gostei da metodologia no geral, do controle, na intenção de fazer uma análise, e eu acho que é um pontapé inicial interessante para se estudar esse tipo de coisa, mas que para os próximos estudos aí comecem a deixar um pouco mais estreita aí os campos de interesse, os campos de pesquisa, e ampliar um pouco as pessoas que são avaliadas.
Esse ponto sobre a seleção de pessoas e que pessoas conseguiram fazer parte, eu acho que ele é interessante. Mesmo sendo um pool gigante de pessoas, né? É tudo muito do mesmo, tudo muito parecido, pessoas muito parecidas, né? A gente lá no IA Sob Controle entrevistou recentemente ele é biólogo e está trabalhando hoje numa empresa gringa, que até falei sobre isso aqui quando a gente entrevistou ele mesmo. É o Pedro Medeiros, que fez um estudo, participou de um projeto para medir a capacidade de LLMs quando o assunto é virologia, tanto a parte de detecção quanto também a parte agressiva, né? Você tentar fazer uma arma a partir disso, etc. E o estudo foi usando também, foi um estudo que eles pagaram cientistas, virólogos, etc. E nesse caso ele falou, cara, essas pessoas, elas trabalham a vida inteira, se especializam a vida inteira, e ele fala, cada estudo tem o seu método, sua metodologia, mas a gente achou que seria justo pagar essas pessoas em troca da expertise delas, que elas passaram a vida inteira desenvolvendo, para ajudar a gente a chegar a encontrar o resultado. Certo. E aí eu falei, tá, porque minha pergunta, eu ia fazer, não sei se eu ia fazer, ele já falou sobre isso, a pergunta foi assim, você pagar, muda, subverte, eu já tô colocando aqui, né? Muda os incentivos de quem tá participando, né? Porque certamente que sim. Né? Nesse caso específico, quando ele falou, tá, ok, me convenceu. Não é que essas pessoas precisam desse dinheiro e por isso estão fazendo parte do experimento. Elas estão contribuindo ao experimento e vão ser recompensadas por isso porque elas têm um conhecimento valioso a passar. Ok. Né? Quando o estudo é assim, em troca de 50 quanto a pessoa participa, ainda mais quando é de site, de plataforma assim, né? Você tem esses dois perfis. Primeiro, as pessoas que têm acesso a chegar lá, etc, etc. Você já filtra um pouquinho. E em segundo lugar, o incentivo da pessoa, assim, vou participar de quantos estudos eu conseguir, porque eu consigo levantar uma grana, e aí sai participando de tudo quanto é estudo e vai saber como é que tá a estrutura do estudo para garantir que a pessoa vai fazer, preencher, etc, do jeito certo. Né? Porque se é online, você não controla inúmeras variáveis que você poderia controlar no estudo presencial, de ambiente, de atenção, você direciona a atenção, né? Então, esse ponto eu acho que ele é essencial sobre esse estudo específico, né? Mas o meu principal a respeito disso ainda você medir a habilidade de pessoas que recém tiraram a habilitação de dirigir usando, sei lá, vai ser uma comparação imbecil aqui, as partes automáticas do carro de manter a velocidade e detecção de lateral para você de ponto cego versus pessoas que aprenderam a dirigir num palio sem direção hidráulica, aquele câmbio duro. Eu não sei se é isso que a gente tem que medir, entendeu? Mesmo porque a tecnologia está evoluindo, o palio sem direção, câmbio duro vai deixar de existir, agora vai ser só esse outro, e você partir da premissa de que isso pode ser ruim, ao invés de você entender como é que as pessoas estão usando. Eu não sei, eu acho que o que está sendo medido nesse estudo não é o que precisa ser medido. Eu não sei o que precisa, afinal, eu não fiz o estudo. Porém, eu acho que o resultado, né, onde você está chegando, a premissa de que é mais raso, etc. Sim, certamente que é, porque a gente está acostumado a vida inteira a fazer de outro jeito. A gente vai acostumar, a gente vai conhecer e passar a dominar um jeito novo, assim como no começo do Alta Vista, de um Ask Jeeves, as pessoas não sabiam pesquisar online porque estavam acostumadas a um outro jeito. E hoje a pesquisa online, ela é o padrão ouro de pesquisa por motivos absolutamente óbvios, né? Então, meu problema com esse estudo é isso, sabe? E aí você coloca 18 níveis de descolamento entre quem leu o estudo, entendeu, pensou a respeito dele, ou com ali uma análise crítica, concordou, discordou, encontrou os pontos certos, os pontos de problema, como você fez, e o descolamento disso virar uma notícia, o outro site pegar a notícia, mastigar e postar por conta própria, isso é traduzido para um site brasileiro, vai passar em 3 sites, aí alguém vai lá no Twitter, nessa outra ponta, alguém vê e fala, esses idiotas, vocês não estão vendo ali, ele não presta para nada. Não contribui com nada, sabe? Isso é o que mais me frustra sobre isso. Até quando a intenção é boa, ela é positiva, a forma como isso acaba virando argumento se perde no meio do caminho, sabe? E engraçado que os resultados que a gente já comentou aqui, não vamos repetir, né, foram muito parecidos em todos os grupos diferentes, mesmo tendo grupos com idades muito distintas, e foi o que me chamou a atenção. Né, porque com o público geral, os diferentes experimentos ali, a média estava em torno de 41, 42 anos de idade. Quando eles fizeram especificamente com estudantes, ali com universitários, a idade média deu 22. Então, era de se esperar realmente que os mais jovens, né, por ter mais intimidade com todas essas tecnologias e tal, se saíssem melhor
do que os quarentões, né? E não foi o que aconteceu. Então, por aí a gente vê que tem alguns vieses, eu acho que na forma, né, no design do experimento, na escolha dos tópicos e essa subjetividade na avaliação da pessoa discorrer sobre a pesquisa que ela fez, né? Eu ainda preferia fazer um questionário fixo. Muito bem, estudou sobre estilo de vida saudável. Faz umas perguntas lá sobre estilo de vida saudável, sono, exercício físico, tudo o básico, assim, que se poderia esperar, né? E tem que melhorar a amostra, gente. Se você vai pegar estudante da área da saúde, por exemplo, tá lá no painel online, ele vai se sair melhor, como eu falei, né? E essa homogeneidade aí, todos brancos, bem educados, né? Uma classe social maior também. Quem é mais vítima das pesquisas ruins, das informações, é o tio Valmir da retífica lá, não é o universitário branco, rico, altamente engajado e politizado, né? Então, eu sei que é difícil chegar nesses outros públicos aí para fazer esse experimento, mas quem sabe com essas críticas aí já não esteja o pessoal querendo trabalhar nisso e ampliar para América Latina, para outros países, outros públicos também, para a gente ver um pouco diferente, né? Um resultado um pouco diferente. Porque eu acho que a desinformação e estudante preguiçoso e pesquisas ruins, isso acontece em qualquer lugar do mundo, né? Mas é fato que quem tem melhores habilidades de escrita, de leitura, no básico mesmo, né, no raciocínio lógico, tende a se sair melhor, seja com as pesquisas do Google, seja com as pesquisas no ChatGPT, tá? Então, essas são as críticas e, como eu disse, não é um estudo inválido, não, tá? Eu acho que é um ótimo pontapé inicial e dá para fazer coisas mais legais, assim, com esse tipo de teste, tá? Ainda não me convenceu que as pessoas... que as IAs, né, deixam as pessoas mais... qual que era? Até esqueci qual que era a premissa do estudo ali. O efeito, né, das LLMs na profundidade do aprendizado. Então não me convenceu ainda. Agora, Bia, eu tô me perguntando o que será que no área de trabalho 1176 vai ser o estudo falando assim, que essa técnica nova de pesquisa ela é muito inferior à técnica de usar a pesquisa com LLM, que todo mundo ainda é inteligente e usa. Qual será, né? Se aprender com robôs, se download de dados por USB-C no umbigo, não sei, vamos descobrir. Eu falei isso na palestra lá para uma meninada, né? Eu falei, eu não tô ensinando vocês a usar LLM porque isso vai mudar muito, né? Eu tô colocando ali uma pulguinha que incomode vocês para vocês se interessarem por esses tipos de coisas, não só para garantir seu emprego, né? Para você não ficar uma pessoa fora do mercado, mas para você não ser obsoleto, né? E eu falo muito isso também. Eu tô com 50 anos, posso ser velha, mas obsoleta eu não sou. Então, daqui 10 anos, tudo isso vai estar muito diferente. Se você acompanhar, tá sempre trabalhando, estudando, indo em cima disso, daqui a 10 anos eles vão estar no auge da idade produtiva no mercado, né? E aí, eles vão estar obsoletos? Como é que vai ser? Pois é. Bom, é claro que a gente quer ouvir de vocês o que vocês acharam a respeito disso. Esse estudo, ele tá disponível livre, Bia, ou tá em alguma plataforma paga? Que eu sei que você conseguiu o PDF porque você tem o seu acesso. Mas... agora eu não sei, você me pegou, viu? Eu não vou piratear nada, porém, se ele estiver disponível na internet, eu coloco o link aqui na descrição para vocês poderem contribuir aqui com a gente. Como é que foi essa conversa? Minha máquina tá sempre logada aqui, é difícil dizer, né? Mas eu vou te mandar o link da página da revista, tá? Tá, legal. E vou colar aqui pra vocês. Depois o link bruto lá. Mas o pessoal acha. Tá repercutindo muito. O pessoal vai acabar achando aí. Mandei no seu Telegram ali no Marcos. Ótimo. Já chegou. E pra finalizar o episódio de hoje, eu falei, né, da semana passada, eu tô meio cansado do Instagram, etc. Quem quiser falar comigo, vai lá no Threads, manda uma pergunta. E quem mandou uma pergunta, mas não tem Threads, foi o Osdilson. Falou o seguinte, não tem o Threads, então vai por aqui. Ele mandou lá pelo Telegram, né, lá num dos grupos. Marcos, você pode informar qual é a música tema do Área de Trabalho? Então, essa música tema, na verdade, todas as músicas da Gigahertz, quando a gente começou a fazer os podcasts, a gente encomendou a trilha. A gente quis fazer uma trilha original, que tivesse mais ou menos o conceito do podcast e um pouquinho da cara também dos hosts. Então, eu e a Bia, tem esses, né, os nossos hábitos musicais era isso, e pra ser produtividade é uma coisa mais tranquila, numa fonte, aquela coisa mais de noticiário mesmo, né?
No ADT também, que ele veio antes da Gigahertz, mas a gente também fez essa trilha original de abertura de encerramento. O do Área de Trabalho específico a gente fez com o Leonardo Gribler, que é um produtor musical super gente boa. Ele fez a do A Fonte, fez do Olá Mundo, fez do Área de Trabalho, fez um podcast que a gente não colocou no ar quando a gente quis lá abrir a rede, ia ter um podcast a mais. Tá na gaveta ainda, não vou nem falar o que é, mas tá nos planos de ter um podcast a mais. Então, essa foi com o Leonardo, ele chama de Lelê, né? O Lelê Gribler. E a trilha do ADT, especificamente, quem fez a gente pegou a recomendação do Eduardo Garcia, que é quem edita o ADT, foi o Thiago Lima. Então, o Thiago Lima fez a do ADT e o Lelê Gribler fez a dos outros 3 podcasts. Então, não é uma trilha, uma música que existe por aí, que dá pra ouvir no Spotify, que dá pra baixar. Foi específico nosso aqui. Antigamente chamava de PodSafe. Então era PodSafe mesmo, pode pago. A gente pediu pra fazer. Exato. Né? Respondido. Muito bem. Então, pra falar comigo, ainda é pelo thread só, porque eu tô desistindo do Instagram. MVC Mendes por lá. Quero agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o Área de Trabalho para mais gente poder descobrir aqui o podcast semana após semana, graças a Bia. Muito obrigado, Bia, a passar a ter uma vida cada vez mais produtiva para falar com você. Como é que faz? Também é só no Telegram, @BiaCunze. Eu tô lá no Twitter, no X, mas, gente, é muito complicado mandar feedback lá, porque às vezes algum post viraliza, assim, do nada, aí vem lá 1000 comentários, aí eu perco o controle das mentions. Então, eu não sei se ali no meio de toda aquela confusão tem alguém que quer comentar algum episódio, dar alguma dica, ou se é só comentário daquele post, né? Agora no Telegram, gente, tá tudo organizadinho, tem pastinhas aqui, eu uso Premium, né? Tem aba? Tem pastas, né? Muito melhor. Então, os ouvintes têm a pastinha deles aqui, então quando chega eu vejo e sempre dou um feedback, tá? Sempre comento, falo alguma coisa, nem que eu dê um coraçãozinho, um joinha, assim, é sinal que eu li e faço a curadoria aqui pros futuros episódios. Fiquem à vontade, o pessoal manda dica, link, print, áudio, a galera interage muito mesmo, tá? Então, @BiaCunze. E nessa @ você também pode mandar uma mensagem para mim pedindo o sacolão de links, que são o link do Mundo Sem Fio, do Produtividade Móvel, do IA na Prática, que é o grupo do Albert, tem o meu canal do YouTube, o canal do Telegram, enfim, vai todo o sacolão lá para você e você escolhe o que você quer seguir, acompanhar, porque tem bastante coisa, tá? Excelente. Então já falei como é que fala comigo. Os links estão aqui em gigahertz.fm/adetrabalho/176. Link do que a gente comentou, das matérias, ferramentas, etc. Para mandar os follow-ups, feedbacks, perguntas. Se não for lá pelo Telegram da Bia, nem pelo Threads para mim, é em gigahertz.fm/feedback. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.